Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, fazendo o quê? Estudando a palavra, amém? Gente, hoje vai ser bem rapidinho, espero, né? Vamos lá, vamos dar continuidade no nosso estudo no livro de Esther. Hoje vamos ler o capítulo 7 e 8 para a gente finalizar. No capítulo, na leitura anterior, a gente leu Esther 6, né? Amã forçada a honrar Mordecai, onde eu trouxe pra gente sobre a honra que Mordecai teve, né? Amã, o seu inimigo, teve que honrar ele de forma forçada. Mordecai foi muito honrado. E hoje a gente vai seguir na leitura de Esther capítulo 7, ok? Então vamos lá. Esther denuncia a Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servos nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Olha a sabedoria de Esther. Olha como que ela fala, né? Ela não foi assim na agitação dela, no calor da emoção. Ela teve sabedoria. Ela foi gentil no falar. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Imagina, os três sentados na mesa, pronto para o banquete. E aí o rei fala: Então, Esther, vamos lá. O que você tem para me pedir? O que está acontecendo? Fala tudo. E a Esther, com tamanha sabedoria e gentileza, né, explicou ao rei que, de forma sutil, né, que ela e o povo dela estava sendo jurado de morte, né? Ela ainda até fala assim, né? Se a gente fosse vendido como escravo, olha, rei, eu não estaria aqui te importunando, porque o rei não merece, né, perturbação. Mas fato é que nem vendido como escravo a gente foi. A gente foi jurado de morte, então eu preciso da tua intervenção. E aí, né, o rei responde: Mas quem que é esse adversário? E a rainha Esther pega e fala: É esse aqui, ó, Amã. Imagina a cara de Amã? Meu Deus. Fico imaginando, gente, eu viajo na leitura da Bíblia, porque eu fico imaginando as cenas. E então, versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ele foi se acalmar. Saiu da mesa e foi lá no terraço. Foi lá no jardim dele. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Aqui teve um erro de Amã, porque o certo era ele ter ido lá com o rei, atrás do rei, clamar por misericórdia pela vida para o rei. Ele não devia ter ficado como Esther. Depois eu vou ler no rodapé da Bíblia e eu vou explicar por que ele errou nessa parte também, de não ter saído daquele ambiente. Veja, ele ter ido com o rei, ele ficou ali com a rainha Esther, né? Então Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então ele queria clamar por misericórdia
para a rainha Esther. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Pelo fato de Amã ter ficado ali no mesmo ambiente que a rainha Esther, aqui fala que ele caiu sobre o divã. Eu acredito que ele estava caído perto da rainha Esther, ele estava próximo dela, alguma coisa do tipo assim. E aí deu a entender que, além de tudo, ele estava dando em cima da rainha Esther dentro da própria casa do rei. É isso que o rei quis dizer aqui. Versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviram o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Que a gente aprende aqui, não? A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Amã, ele construiu a própria forca para a vida dele. Ele plantou o mal na vida de Mordecai, quis destruir ele de tudo quanto é jeito. Porém, a verdade absoluta não é escondida perante os olhos do Senhor. Lembra lá, bem no comecinho, que eu falei que nada passa despercebido aos olhos do Senhor? Nada fica em oculto? Tudo ele vê. Nada fica escondido. E o Senhor o Senhor deu de justiça aqui, né? Amã colheu simplesmente aquilo que ele plantou. A maldade do próprio coração, a forca que estava preparado para o inimigo dele, ele foi enforcado pela própria armadilha. Eu ia ler aqui no rodapé. Versículo 8, que fala lá, né? Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete de vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Aí aqui no rodapé da Bíblia fala assim, uma quebra de protocolo do harém. Era um costume persa se reclinar durante uma refeição. Se Amã tivesse seguido o protocolo do harém, teria deixado a presença de Esther e ido junto com o rei. No Antigo Oriente Próximo, era um gesto comum de contrição segurar os pés ou até mesmo beijá-los, mas tal comportamento era absolutamente inapropriado em relação a uma mulher do harém real, quanto mais a própria rainha. Então, o erro que Amã cometeu aqui, né? Em vez de ele ter ido com o rei clamar pela vida dele por misericórdia para o rei, ele ficou na presença da rainha, suplicou aos pés da rainha. E isso era um comportamento absolutamente inapropriado. Tendo em vista a grande rigidez do protocolo do harém, ainda que Amã houvesse apenas se ajoelhado diante de Esther, sem qualquer contato físico, o rei provavelmente teria interpretado o comportamento de Amã com a mesma suspeita. E aqui, continuando no rodapé, fala que, além de conspirar contra o povo da rainha e abordá-la de modo inapropriado, Amã também planejou matar Mordecai, né? Um servo fiel que havia frustrado uma conspiração para assassinar o rei. Assim, o rei considerou Amã um traidor.
A execução de Amã na forca preparada por ele para Mordecai é mais uma das ironias do livro, né? Tipo, Amã se enforcou na própria forca dele. Capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. Olha a honra de Mordecai chegando. Mais uma parte da honra, né? Ele já tinha sido honrado lá atrás e o Senhor continuou honrando. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. E lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escreverei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na codelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Lá atrás, quando Amã enviou as cartas, né, foi decretada a morte dos judeus. Haveria um dia marcado para a sentença de morte para os judeus. Agora está sendo ao contrário, porque o rei Assuero tirou o anel de autoridade e passou para Mordecai. E ele falou: Mordecai, você pode escrever, né? Você pode editar essa sentença que Amã tinha decretado, você pode editar ela em nome do rei, que isso irá se concretizar, e isso vai ter valia. Então agora Mordecai tinha editado isso. Então, ao invés do povo estar sentenciado de morte, o povo judeu estaria autorizado a destruir os seus inimigos. Então a sentença aí virou ao contrário. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti.
impelidos pela ordem do rei. E o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco. Gente, imagina a roupa de Mordecai, que coisa linda! Vestes reais, reluzentes, cheio de ouro, de brilho. Olha que honra! Então Mordecai saiu da presença do rei com... Ai, Senhor! Então, eu me empolguei. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Que sobre a tua vida tenha a exaltação e a alegria do Senhor. Que o Senhor possa te honrar naquilo que você tanto espera, tanto almeja, tanto aguarda. Em nome de Jesus, amém? Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia o quê? Havia entre os judeus alegria, regozijo, banquete, festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha só, o povo que talvez não acreditava no Deus do exército se converteu, porque eles viram o favor de Deus para o povo judeu. E lembra que antes, quando Amã tinha enviado as cartas, todo o anúncio do rei que chegava, os povos estavam como? Triste, chorando, se lamentando. Agora mudou. Agora a honra chegou, a felicidade chegou. E agora o povo judeu, para qualquer província, para qualquer anúncio do rei que chegava, eles se alegravam, se regozijavam. E assim acontece na vida daqueles que, quando a honra chega, quando a bênção do Senhor chega, a gente se alegra, se regozija. Não há mais pranto, não há mais tristeza, não há mais lágrima. E há somente alegria. Gente, é isso. Capítulo 9 fala os judeus matam aos seus inimigos, né? Aqui fala que chegou o dia, né? Que ao invés do decreto de morte para o povo judeu, agora é o povo judeu que estava autorizado a destruir os seus próprios inimigos. E aqui a Bíblia fala que foi em torno de, capítulo 9, versículo 6, na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. E desses 500 homens, os 10 filhos de Amã foram mortos. Tá? E assim como Amã foi enforcado, né? Os filhos deles foram pendurados, a Bíblia fala. Eles foram pendurados na forca. E aqui fala que esse pedido, né? Porque a rainha Esther pediu que os filhos deles fossem pendurados na forca. E aqui fala que esse pedido, para os corpos serem mostrados em público, era uma humilhação, né? Era para mostrar a humilhação pública do inimigo. Era uma prática muito comum naquela época. Gente, depois tem aqui a festa do Purim. Vocês podem ler aí na Bíblia de vocês. Mas esse reviravolta que teve, sabe? Foi se comemorado a festa do Purim. Isso foi decretado como se fosse um feriado na época deles, para que eles celebrassem por 2 dias essa comemoração de vitória para o povo judeu. Então foi decretado, junto com Mordecai e a Esther, como se fosse um feriado, sabe? Virou um decreto para que o povo judeu pudesse comemorar a vitória
que o Senhor tinha dado sobre eles. E no capítulo 10, para finalizar, fala sobre o renome de Mordecai. E aqui eu enfatizo a honra, né, que Mordecai teve. De tudo que ele passou, né, ele teve uma honra, assim, que não foi simples, podemos considerar. Capítulo 10, versículo 3 fala: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Ele ainda continuava sendo humilde, tendo um coração humilde. Por mais que toda a honra que ele recebeu, com certeza ele ficou muito rico, né? Tudo que era de Amã, o rei passou para ele e para a rainha Esther. Então, o que Amã tinha, vamos dizer assim, de propriedade, de riqueza, foi passado tudo para Mordecai. Então, assim, ele ainda foi humilde para se preocupar com o povo. Ele não virou uma pessoa orgulhosa que ficou de nariz empinado, pensando só nele, no poder, na riqueza, não. Ele ainda se preocupou com o seu povo, com o bem-estar do seu povo, e trabalhou pela prosperidade deles. Olha só, por isso que Deus honra, né? E a gente aprende, né? Porque às vezes a pessoa é honrada e isso sobe para a cabeça dela. Às vezes ela é honrada, vamos supor, num aumento de salário, num cargo, né? Num cargo muito bom, de excelência, ou ela ganha alguma coisa, um carro, sei lá. Tô pegando, assim, exemplos aleatórios. E aí, aquilo sobe pra cabeça, a pessoa se acha, o orgulho fala mais alto, né? E a pessoa acaba se esquecendo, né, da sua essência, da sua raiz. E é isso, gente. Então, finalizamos a leitura do livro de Esther. E para finalizar, eu até anotei aqui um rascunho para eu não esquecer. Comparando, vamos finalizar então, comparando quem era e a vida de Mordecai, Amã e Esther. Então, assim, quem você deve ser? Quem você está sendo? Dá tempo de mudar? Dá tempo de se arrepender, né? E ter novas condutas. Quem que foi Mordecai? Vamos relembrar? Ele foi um homem reto, fazia o bem, não se misturava com as coisas pagãs da época, né? Ele manteve-se fiel a Deus. Ele manteve-se fiel ao Senhor. Ele foi injustiçado, ele foi perseguido, mas ele não foi esquecido, gente. A gente não será esquecido. Se a gente andar certinho, se a gente tem uma vida com Deus no dia a dia, a gente não vai ser esquecido, não se preocupe. A honra chegou no tempo determinado por Deus. Lembra que eu falei que demorou 5 anos? Mas ele se manteve firme. Ele não se desviou, ele não se rebelou contra Deus, ele não ficou com raiva, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando. Ele se manteve em retidão, vivendo a vida dele no dia a dia, confiando no Senhor, que a hora ia chegar, e chegou. A honra chegou no tempo determinado por Deus, e a honra não foi simples, veio com abundância. Ele se tornou rico, de uma certa forma poderoso, né? Ele tinha autorização do rei para fazer decretos. Ele se tornou um herói do povo judeu, juntamente com a rainha Esther. E toda a sua vida foi abençoada. Todo o seu povo foi abençoado. Lembre que por causa de um Mordecai,
O povo tinha sido jurado de morte, agora a sentença mudou. Por causa desse mesmo Mordecai, que se manteve firme com o Senhor, todo o povo foi honrado e abençoado. Amém? Que você seja assim também. Que a gente seja um Mordecai da vida, né? Amã, gente, um homem mau, tinha o coração voltado para bens materiais, riquezas, fama e poder, né? O ego dele estava lá em cima. Ele só pensava naquilo que lhe próprio beneficiasse. Ele não se importava com as pessoas. Ele teve que honrar aquele a quem ele mesmo perseguia. Então, muito cuidado, né? Se você anda perseguindo alguém, se você anda sendo pedra de tropeço. Amã colheu aquilo que ele próprio plantou. Ele construiu a sua própria forca. E aí a gente tem um sinal de alerta, né? Temos que ter muito cuidado. Cuidado com nossas atitudes, com as nossas palavras, com o que a gente deseja para o próximo. É como diz aquele ditado, né? Hoje a gente entende como um ditado, mas a própria Bíblia já ensina a gente que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, que você possa plantar bondade, amor, que você possa plantar na vida das pessoas aquilo que você deseja receber, certo? E Esther, gente, uma mulher sábia, uma mulher reta, obediente, humilde, corajosa, manteve-se fiel a Deus também. Por tudo que ela passou, tá? Quem ainda for ler o livro de Esther, se aprofundar na vida dela, por tudo que ela passou, ela manteve-se fiel a Deus. A gente aprende outra coisa, Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Através da vida da rainha Esther, Deus tinha um propósito de colocar ela, de levar ela como rainha para, no momento oportuno, ela salvar o povo dela. Ela não se desesperou. Antes mesmo, o que ela fez? Ela correu para Deus, ela correu para o Senhor, ela se posicionou, ela entrou em jejum, ela entrou em oração. Ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando, maldizendo. Não, ela não ficou xingando, não, ela se posicionou. Tava doendo? Tava. Talvez com choro, com lágrimas, sim. Mas ela se manteve fiel ao Senhor. Ela se posicionou. E muitas das vezes falta posição da nossa parte, né? Em alguma determinada situação, a gente deveria agir de uma forma e a gente acaba agindo de outra. E aí, a bênção, a vitória que estava ali, ó, pertinho de você alcançar, com a sua atitude, você acaba empurrando a bênção para mais longe. Deus honrou a rainha Esther desde o momento que ela foi escolhida pelo rei, né? Diante de tantas mulheres ali, ela foi escolhida pelo rei para se tornar a rainha Esther, se tornando a rainha, salvando o seu povo e a sua família. Que a gente venha a ser como a rainha Esther, que a gente venha a ser como Mordecai, e que a gente não venha a ser como Amã. Amém? Eu vou finalizar orando, e nas próximas leituras eu pretendo ler o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, né? Dá para ler um capítulo por dia. Tô pensando aqui no mês de novembro começar a ler cada dia um capítulo de Provérbios, pra gente ler juntos, estudar juntos. Vamos ver se vai dar. Ou qualquer outra leitura bíblica aqui, conforme eu for fazendo, que eu senti no coração de compartilhar com vocês, eu vou estar gravando um vídeo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.
Que você seja sábio, corajoso, humilde. Que você tenha a sabedoria da rainha Esther. Que você seja como Mordecai, fiel a Deus, independente da situação. Que você se mantenha firme e posicionado. E que todo o amor da sua vida seja destruído em nome de Jesus. Que o favor do Senhor, a honra do Senhor possa chegar na sua vida hoje, no momento oportuno que Deus sabe. Às vezes a gente não sabe por que está demorando, mas o Senhor sabe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E eu peço que o Senhor possa te abençoar para que você venha ter calma, paciência e não desistir, mas que você venha continuar firme e forte na posição que deve estar, porque a honra vai chegar no momento certo, no momento oportuno, em nome de Jesus. Amém? Beijos e até a próxima leitura. Tchau!